Olá, sejam muito bem-vindos. Já pararam para pensar como é que uma fé pequenininha, lá de um cantinho do Império Romano, de repente vira uma força que muda o mundo? Pois é, não foi por acaso não. Hoje, a gente vai desvendar os bastidores dessa tempestade perfeita que literalmente reescreveu a história. Então, a grande questão é essa. Como é que uma crença que nasceu num lugar, digamos, periférico do Império Romano, conseguiu se espalhar tão longe e principalmente tão rápido? Seria a sorte, um acidente da história? Olha, a resposta é bem mais interessante. Tem a ver com uma palavra: timing. E não foi qualquer timing, foi o timing perfeito. E a pista para entender esse timing está bem aqui, nessa citação. A plenitude do tempo. Parem para pensar no que isso significa. É uma ideia poderosa, né? Sugere que a história não é só um monte de coisa acontecendo ao acaso. É como se um palco estivesse sendo montado, peça por peça, para um momento muito específico. Ok, então, que palco era esse? A resposta está na convergência, no encontro de três mundos, três culturas gigantescas. Pensa nisso como uma receita, daquelas que mudam tudo, sabe? E os três ingredientes principais foram a alma judaica, a mente grega e, claro, a força romana. Bora dar uma olhada em cada um deles. Vamos começar pelo primeiro pilar, que é a base de tudo, a alma judaica. Para a gente entender o cristianismo, é fundamental voltar para esse berço. É nesse solo espiritual, um solo super antigo e fértil, que a semente dessa nova fé encontrou o primeiro lugar para germinar, para começar a crescer. E olha, que jornada, hein? Se a gente bate o olho nessa linha do tempo, a gente vê de tudo. Desde a promessa lá para Abraão, passando pela glória dos reinos, a queda, o trauma do exílio na Babilônia e, por fim, a realidade de viver sob o controle do Império Romano. Cada um desses eventos foi moldando um povo que tinha uma esperança quase desesperada de que um Salvador viria. Então, para resumir, os judeus forneceram, digamos, o software espiritual. A ideia, que na época era radical, de um Deus único. Aquela expectativa ardente por um Messias. As escrituras que davam todo o contexto. E, na parte prática, algo simplesmente genial. Uma rede de sinagogas espalhada pelo império inteiro. Elas funcionavam como postos avançados, sabe? Lugares prontos para receber e debater novas ideias. Beleza. Agora vamos para o segundo pilar, a mente grega. Porque olha que interessante. As legiões que mandavam eram romanas, mas a língua que se ouvia nas ruas, nos mercados, entre os pensadores, era o grego. Roma tinha a força bruta, o poder, mas era a Grécia que tinha, digamos, o sistema operacional cultural da época. E esse fenômeno todo tem um nome: helenismo. Foi um movimento gigantesco, impulsionado por Alexandre o Grande, que espalhou a cultura, a língua e o jeito grego de pensar por todo o mundo antigo. Na prática, isso criou um terreno intelectual comum. Era como se, de repente, todo mundo estivesse usando o mesmo aplicativo para pensar e para se comunicar. E as consequências práticas disso foram enormes. O grego koiné era tipo o inglês daquela época, uma língua universal que permitia que uma ideia que surgisse lá na Judéia pudesse ser perfeitamente compreendida em Roma ou em Alexandria. Agora, junte isso com a paixão que os gregos tinham por filosofia, por debate, e pronto, temos um ambiente perfeito para uma nova ideia não ser só ouvida, mas ser discutida e levada a sério. Foi a linguagem ideal para registrar essa nova mensagem. E isso nos leva direto ao nosso terceiro e último pilar, as estradas romanas. Pensa só, se os judeus deram a alma e os gregos deram a mente, foram os romanos que construíram o corpo, a infraestrutura física, o esqueleto que ia permitir que essa nova fé se movesse. A palavra-chave aqui é Pax Romana, a paz romana. Pela primeira vez na história, uma área gigantesca do mapa viveu quase 200 anos de uma relativa estabilidade. Claro, era uma paz imposta na ponta da espada, pela força das legiões. Mas ainda assim, era paz. E a paz, gente, muda absolutamente tudo. E os efeitos dessa paz foram como um dominó, uma reação em cadeia. A estabilidade política, o passo 1, levou a uma segurança nas viagens que nunca tinha sido vista antes, o passo 2. Com isso, bandidos e piratas foram praticamente eliminados, o passo 3. E o resultado de tudo isso? Um império unificado, com rotas comerciais seguras e estabelecidas, o passo 4. Basicamente, Roma, na sua busca por lucro e controle, sem querer, acabou criando as supervias perfeitas para que as ideias viajassem mais rápido do que qualquer exército. E aqui entra a grande ironia da história, que é simplesmente brilhante.
O mesmíssimo império que tempos depois iria perseguir o cristianismo foi quem construiu a infraestrutura que permitiu que ele se espalhasse como fogo em palha. Basicamente, eles criaram a internet do mundo antigo, e o evangelho foi o primeiro conteúdo a viralizar. Ok, agora chegou a hora de juntar todas as peças, porque o verdadeiro segredo não está em nenhum desses pilares sozinho. A mágica, a tal plenitude do tempo, acontece na convergência. É no exato momento em que essas três forças colidem, no mesmo lugar, na mesma hora. E esse quadro aqui resume tudo de forma perfeita. A alma judaica deu o porquê da coisa, a esperança, a base espiritual. A mente grega deu o como, a linguagem para comunicar essa esperança de forma universal. E o corpo romano deu o onde, as estradas seguras para essa mensagem viajar. Tenta tirar qualquer uma dessas peças do quebra-cabeça. A história seria completamente outra. Foi de fato a tempestade perfeita. No fim das contas, tudo se resume a isso. A mensagem certa, na língua certa, usando as estradas certas e chegando no tempo exato. Isso, em essência, isso é a plenitude do tempo. E essa história toda nos deixa com uma pergunta bem interessante para os dias de hoje, né? Se a convergência de esperança, de linguagem e de infraestrutura mudou o mundo antigo de forma tão radical, quais serão as forças invisíveis, sejam tecnológicas, culturais ou sociais, que estão se encontrando agora mesmo debaixo dos nossos narizes para moldar o futuro? Fica aí a reflexão. Muito obrigado pela companhia nesta análise